A parte de device drivers é, de certa maneira, a mais extensa, né? A seção mais extensa na configuração do kernel, né? O que chama a atenção pelo fato, né, de que você tem uma grande variedade de dispositivos, né, e isso exige, né, que o kernel implemente uma série de mecanismos, uma série de barramentos e protocolos e padrões para poder dar suporte aos tipos de device drivers. Então eu tenho, por exemplo, o suporte ao plug and play, se eu quero habilitar isso dentro do kernel. Se eu vou habilitar suporte a dispositivos de bloco, né? Os discos, né? Como eu chamei a atenção em aula, houve uma evolução do padrão ATA, né? E ATA API para o padrão serial ATA. Então, os equipamentos mais recentes irão suportar o serial ATA, e aí eu tenho que especificar qual a controladora SATA que está disponível. Tá? Eu posso habilitar suporte a dispositivos SCSI, suporte a RAID LVM. Né? RAID é aquela forma de juntar vários discos como se fosse um só. Né? Redundant Array of Inexpensive Disks. Então eu pego vários discos baratos para que se comportem como se fosse um disco maior, mais caro. LVM é um esquema de particionamento do Linux que faz com que você possa trabalhar com partições de tamanhos flexíveis, é bastante interessante também. Posso habilitar suporte a FireWire, a alguns dispositivos específicos de um Macintosh, se você estiver utilizando o Linux em um computador, né, Mac, um computador da Apple. Lá na parte de networking eu suportei os protocolos, aqui eu vou suportar os dispositivos, ou seja, quais tipos de placas de rede, né? Então se eu vou suportar quais os drivers Ethernet que serão suportados, né? Quais os dispositivos wireless que serão suportados. Eu especifico quais os dispositivos de entradas, quais os dispositivos de caracteres. Então eu tenho uma série de padrões que eu posso dar suporte dentro do sistema operacional, e se eu estiver compilando para um dispositivo muito específico, eu não vou habilitar tudo isso. Mas para uma configuração geral é muito comum que se habilite isso. Por exemplo, eu vou habilitar suporte a multimídia como módulo. Né? E aí eu posso carregar esse módulo no momento que eu preciso. Então uma determinada placa webcam, eu vou habilitar aquela placa como um módulo. Né? E aí isso vai fazer com que eu suporte, né, aquela webcam somente no momento que na hora que eu plugar a webcam, o kernel vai reconhecer o dispositivo e vai carregar o módulo dela. Tá? Então eu posso fazer isso. Aqui eu teria que habilitar, né, para habilitar. Vamos habilitar uma série de coisas aqui. Já está habilitado. Câmara Video Grabber Supporters. Aí, habilitou para mim. Video for Linux, que é a maioria, né, das câmaras, das webcams. Então aí eu tenho a opção, né, de especificar suporte. Tá? Eu tenho como escolher quais webcams eu vou suportar, né, para dentro do meu equipamento. Então aqui eu já vou ter aqui opções, né, o módulo padrão para suportar webcam é o GSPCA, por exemplo, e aqui eu tenho todas as webcams que são suportadas por esse módulo, por exemplo. Então voltando, né, só chamando a atenção, né, então quando é um caso muito específico do dispositivo que pode ou não estar presente, é muito comum se compilar como módulo. Aqui eu tenho suporte à interface gráfica, e dentro da interface do suporte à interface gráfica, se eu habilito ou não o suporte à renderização direta, que aí vai fazer com que um jogo, por exemplo, ao invés de passar pelo servidor gráfico, ele jogue direto na placa de vídeo, obtendo maior velocidade, por exemplo. Suporte à placa de som, USB. Então, toda uma série de dispositivos, né, de entrada e saída, eu tenho a opção de configurar. Como eu disse, é relativamente extenso. Nós não vamos aqui nos ater a isso, só dar uma passada por cima.
O firmware, né, o conceito de firmware é algo que se situa entre software e hardware, né? Então é como se um código que você carrega no hardware para poder dar uma carga inicial. Então um código que é muito pouco alterado, e aqui eu tenho a opção de carregar determinados firmware na hora de carregar o kernel para poder dar suporte a determinados dispositivos, por exemplo. Na sequência eu tenho suporte a sistemas de arquivos. Quais sistemas de arquivos eu vou suportar no Linux? Então eu tenho uma série de sistemas de arquivos, né? O EST2, por exemplo, o EST3 e o que é mais usado atualmente, o EST4. E a promessa para o futuro, que é o BRTFS. O BRTFS ele ainda não está considerado estável, né? Então ele ainda está em uma fase de testes, né? Ele, apesar de não ser mais considerado estável, ele não está ainda pronto para ser implantado como padrão. Então, a tendência é que no futuro ele venha a substituir, né, um sistema de arquivos baseado em árvores B, e ele venha a substituir o atual EST4. Tá? Suporte pacote, onde eu limite o tamanho máximo que um usuário pode ter num determinado sistema de arquivos. Tá? Kernel hacking, a menos que você seja um grande conhecedor, não mexa. Né? Que seria as opções de configuração do kernel para realmente mudar opções padrão de configurar dele funcionar. Existem algumas opções aqui bastante interessantes de ser modificadas, mas não vou aqui entrar em detalhes. As opções de segurança dizem respeito aos modelos de segurança que são adotados, como o SE Linux e o Tamoio, por exemplo, né? Ou um SMAC, né? Que são modelos de segurança que especifica qual o sistema de segurança adotado por padrão. Né? No C Linux, por exemplo, se você fizer uma modificação no sistema de arquivos do servidor web e você não for lá no C Linux e informar que aquela alteração foi feita, a sua página pode ficar fora do ar mesmo que você tenha conseguido fazer a alteração. Dessa forma, o invasor, ele mesmo que ele consiga alterar a página, ele no máximo vai fazer com que a página fique fora do ar, mas não vai fazer com que a alteração dele fique online. Eu tenho a parte de suporte à criptografia, né? Se eu quero um sistema de arquivos criptografado, então eu vou habilitar aqui. Né? Então, qual a criptografia que eu vou suportar? Então, já tem algumas criptografias que são habilitadas por padrão. Na sequência, eu tenho suporte à virtualização. Então, o KVM, por exemplo, é uma virtualização que usa o suporte à virtualização em hardware nos processadores da AMD e da Intel. Então, se você pretende usar virtualização, muito possivelmente seu kernel tem que suportar esse recurso aqui. E por fim, as bibliotecas. Então, de uma forma geral é isso. Eu vou ter que fazer uma série de escolhas na configuração do kernel. Ao sair, ele vai me perguntar se eu quero salvar. Ele vai salvar um arquivo .config, onde todas as opções que eu fiz estão ali marcadas. Na verdade, eu posso editar esse .config na mão e inserir opções, apagar opções. E uma vez feito isso, é o processo de compilação propriamente dito, com um make, que aqui vai demorar aproximadamente de meia a 1 hora, dependendo do equipamento. Mas não vou me deter nesse processo aqui, só chamar a atenção. Né? Então, a compilação em si vai terminar e eu vou poder instalar o kernel, né? Tranquilamente. O que eu queria chamar a atenção aqui é que a maior parte do processo envolve realmente a configuração. Espero ter dado uma explicação de forma geral. Aqui não foi o objetivo de dar detalhes para a compilação em si, mas sim para vocês enxergarem que os conceitos de SO se encontram ali de uma forma bem prática, tá? Que vocês podem utilizar, inclusive, para otimizar o kernel do Linux, caso vocês usem Linux. Né? É isso.